Atenção Brasil, tela do canal do YouTube. A gente está perguntando para você se o Goiás foi prejudicado pela arbitragem em Catalão. Primeiro começou a fase quartas de final do Campeonato Goiano. Na tela os primeiros resultados para você, meu amigo ouvinte da Band News Goiânia. Anapolina 1, Jataiense também 1. A Chata abre o placar, vai para cima, faz um grande primeiro tempo, depois toma um empate com a Assis, bom meio-campista do time de Jataí. 1 para Anapolina, 1 também para Jataiense. Jogo da volta Arapucão, domingo, 4 da tarde. Quem vencer fica com a vaga, novo empate, penalidades máximas. Craque 1, Goiás também 1. Goiás abre o placar, toma o empate do Craque, mesma situação. Jogo da volta sábado, 4 da tarde, estádio da Serrinha. Se tivermos um vencedor, seja qual for, né, teremos aí a classificação, jogo a 5, né? E se tivermos um novo empate, decisão nas penalidades máximas. Hoje, 7 da noite, estádio Luiz Benedito, Abecate Atlético. Jogo da volta domingo, 4 da tarde, estádio Antônio Ascioli. E o jogo das 9 horas da noite, também com transmissão do Futebol das Feras, Anápolis e Vila Nova, a reedição, reencontro da final do ano passado, Anápolis e Vila, 9 da noite, Jonas Duarte, a volta, segunda-feira, 7h30, lá no estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga. Gente, o lance do final de semana, né, da semana, do campeonato até agora, vai ser esse lance aqui, ó. Põe na tela do canal do YouTube, o jogador Jean Carlos do Goiás, ele toma a frente da marcação e é derrubado pelo Miguel. Olha aí, ó, o pé esquerdo do Miguel, zagueiro da equipe do Craque, pegando a canela direita do jogador do Goiás. O zoom ficou ótimo, Lucas, só baixa um pouquinho a imagem, abaixa um pouco a imagem. Isso, deixa o zoom, isso, agora sim, ó. Olha o biquinho da chuteira, pegando a canela direita do jogador da equipe esmeraldina. E aí o Goiás ontem ficou revoltado com a não marcação desse pênalti. Uma polêmica danada. Nós fomos atrás da informação, falei hoje pela manhã com o Coronel Mota e com outra fonte lá da Federação Goiana de Futebol, e o próprio pessoal da federação reconhece que foi pênalti. A questão é a seguinte: nas imagens da transmissão da TBC, que são as imagens do VAR, não é tão claro como essa imagem. Essa imagem que você está vendo agora, você do FM 90.7, você do radiosnet.com, nós estamos mostrando aqui uma imagem que, para mim, deixa nítida. O momento ali, deixa nítido o momento do toque da chuteira do Miguel na canela do jogador do Goiás, passando aí várias vezes para você. Só que na imagem da TBC, da geradora de conteúdo, da geradora do campeonato, que é a imagem que fica também pro VAR, né, pro árbitro do VAR, o João Paulo Cunha, não era tão clara, né, não era tão claro esse toque. Então a federação não teve acesso a essa imagem. Essa imagem que a gente está mostrando aqui para você é uma imagem da assessoria de imprensa do Goiás, feita pelo assessor de imprensa, o Fernando Lima. Então a federação, o VAR, não tinha acesso a essa imagem que deixa clara, né, que de fato teve lá a penalidade máxima, deixa claro que teve o pênalti. Então, diante disso, meninos, o Goiás foi prejudicado, qual o impacto desse erro, né, o que acontece aí daqui pra frente? E o Tim até fez uma definição ontem que pra mim foi muito boa. Põe todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, pra gente começar o debate com tudo, no momento que a gente bate 110 likes. Foi o primeiro grande erro do campeonato, né, na avaliação do Tim. Arbitragem perfeita, a federação fazendo um trabalho maravilhoso, até então estava tudo muito bem, tudo andando demais, do jeito que a gente esperava, e ontem esse erro. Para mim, um erro justificável depois dessa explicação, porque o VAR não teve acesso a essa imagem que para mim é clara, né? Mas enfim, Livaldo Carvalho, meu querido comandante, começo por você. Falaram o que desse pênalti? Foi pênalti, não foi pênalti? A explicação da federação é uma explicação aceitável? O que você me fala desse pênalti não marcado para a equipe do Goiás ontem, desse empate pelo placar de 1-1 na cidade de Catalão, jogo pegado, jogo difícil? Fala comigo, Superfera. Boa tarde, Rivaldinho. Boa tarde, Tiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao senhor Tim, ao Santa Claus, tá com o nariz vermelho, você reparou? O Santa Claus defendendo o Fernando Diniz. E aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Eu não daria esse pênalti, não. E me surpreende, Tiago, o pessoal da federação, foi o Mota que falou isso pra você? Foi o Mota? Mota, Coronel Mota, falei com ele hoje pela manhã. Olha, Coronel, mas como é que você fala um trem desse pro Tiago, você ficando doido? O árbitro tem que dar aquilo que ele vê. Eu nunca vi o árbitro dar aquilo que ele não viu, aí. Se o VAR seu não viu, como é que você defende a tese que deveria ter dado? Não tô te entendendo, não, hein? Não, mas não foi ele que falou que deveria ter dado, não. Foi uma outra fonte na federação. Ele só me explicou que Pita. A federação... É uma outra fonte lá na federação. Eu falo lá com o Pita, com o Ronei, que tem uma outra também que a gente conversa. Pelo amor de Deus, hein? A federação entende que... Então, você, Tim,
Eu não sei se o Santa Claus o Santa Ele Claus... não ouvimos a opinião dele ainda. Pois é, então nós vamos ouvir. O árbitro tem que dar aquilo que viu, certo? Eu não daria, assim como eu não daria aquele pênalti pro Vila lá contra o Anápolis, no Jonas Duarte, certo? Porque a gente tem que ver a intensidade também de uma situação, bicho. Pênalti, por isso que fala penalidade máxima. Eu acho até que penalidade máxima é quando você toma o gol. Mas tá bom, no futebol tem isso. Eu não daria. Eu sei que o torcedor do Goiás vai me xingar, mas faz parte, tá certo, pode xingar, tô aqui pra isso também. Mas eu não daria, não. Eu respeito vocês. Eu até falei no meu comentário, no direto, falei, o Thiago esbravejou, foi pênalti claríssimo, o Matheus, o Tim e tal, todo o nosso pessoal que estava na transmissão, mas eu não daria, não. Foi um lance que não teve a intensidade, realmente teve um toque leve, e até o jogador do Goiás, ele não reclamou de maneira tão incisiva assim, porque futebol tem choque mesmo. Não tem jeito de você não ter choque no futebol de jeito nenhum. Então, para mim, a arbitragem acertou no lance. Reconheço que é um lance polêmico, tem discussão mesmo, é um lance muito discutível. Eu reclamei demais aqui, até quase chorei, para falar a verdade, do VAR não ter chamado. Eu penso que o VAR, nossa, está falhando demais nesse campeonato. Se você tem a tecnologia, você está pagando pela tecnologia, por que não chamar? Chama. Tem um lance discutível? Chama, olha, eu tenho um negócio aqui que é discutível, você não quer dar uma olhada? Não, dá uma olhada, para você decidir com mais segurança, para você ter mais certeza. Nós temos aqui alguns ângulos, talvez até os ângulos não são precisos, não são tão esclarecedores, mas vem aqui dar uma olhada para você ter mais segurança na sua decisão. Você não precisa mudar de ideia se você não quiser, tal, mas dá uma olhada aqui. Cara, eles não estão chamando, bicho. Inclusive, uma dessas fontes minhas na federação não foi o Coronel Mota. O que o Coronel Mota me passou, eu falei aqui textualmente, até porque não teve nada demais, não teve nada de bastidor. Ele me mandou a imagem e me falou que a imagem que nós tínhamos aqui não tinha sido colocada no VAR da transmissão ontem, porque a TBC não tinha. E o VAR que a federação trabalha é a mesma geração de imagens para a TV. Mostrou na TV, o VAR tem. Essa fonte, que é muito boa lá na federação, me falou a mesma coisa, Nivaldo. Que ele ficou chateado pelo fato do VAR não ter chamado para que o juiz tivesse visto o lance. Pois é. E esse talvez tenha sido o grande erro da arbitragem ontem, do VAR, do João Paulo Cunha. Não ter chamado o VAR. Porque até no direto, eu vou me alongar, mas prometo ser rápido agora. Gente, antes, até se um pássaro passasse voando, os caras chamavam VAR. Agora não tá chamando pra nada, cara. Não tem cabimento. Bicho, se tem um lance que requer o uso da tecnologia, por que não chamar? Pelo amor de Deus, cara, chama! Você tem a tecnologia para dirimir dúvidas, chama o cara e fala assim, bicho, aconteceu um negócio aqui que eu acho que você precisa dar uma olhada. Não, segue o fluxo. Para dar a entender que, não, tá ótimo, a sua decisão tá certa. Chama, bicho, você tá pagando o negócio, não chama por qualquer coisa, mas nesse tipo de situação, você tem que chamar, até porque nós já estamos numa reta final de campeonato, cara. Você pode arrebentar com todo um planejamento que foi feito, pelo amor de Deus. 1h17 agora, momento em que a gente bate 133 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Acho que dá pra gente bater 200 nesse bloco. Pra você foi pênalti? Coloca a imagem de novo aí, Lucas Lourenço, deixa a imagem rodando aí na tela do canal do YouTube. Pra você, esse lance aí foi pênalti? Esse toque aí, desce um pouquinho a imagem, Luquinhas. Só um pouquinho, meu querido produtor. Isso, aí fica perfeito, ó. Olha lá, ó. O toquezinho da chuteira do jogador do craque na canela direita do atacante do Goiás. Agora, ó, solta a imagem, soltou. Olha o toque, atenção, olha o toque. Teve o toque. Não é um lance indiscutível, porque tudo na vida é indiscutível. Mas eu repito o que eu falei no grupo ontem, falei na transmissão também. Pra mim, pênalti claríssimo. Mas eu não sou da teoria da conspiração. Não deu porque querem prejudicar o Goiás. Isso não existe. Até porque o Goiás já teve benefício de arbitragem, já passou para a final de campeonato goiano com gol de mão de Fabrício Carvalho. Teve uma final em 2000 lá que o Vila Nova nem entrou no segundo jogo da final por conta da arbitragem, do seu Elmo Rezende. Então, assim, todo mundo é prejudicado e todo mundo é beneficiado. Do mesmo jeito que na época que o Goiás foi beneficiado, eu não achei que eles queriam dar o título pro Goiás.
eu também não acho agora que tenha um complô que é todo mundo contra o Goiás. Isso pra mim é teoria da conspiração. E eu não sou um cara que acredita em teoria de conspiração. Mas que pra mim foi pênalti pro Goiás ontem, a imagem pra mim é clara. Aceito os argumentos do meu comandante Nivaldo Carvalho, questão de intensidade e tudo mais, mas pra mim foi pênalti, claro. Aí tem muita gente falando aqui no chat. Ele pulou. Meu amigo, se ele não pula, o Tinha foi jogador de futebol e falou isso ontem na transmissão. Ele estaria nesse momento no hospital Samaritano sendo operado. Nesse momento, a operação dele talvez tivesse acabado agora. Ele estaria colocando uma placa de titânio na canela direita, se ele não pula. Então, assim, é um negócio complicado. Vamos seguir aqui o nosso debate. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. 1h20 da tarde em Goiânia, você tá ligado, você tá conectado no debate das feras, que tem um oferecimento de Navesa Renault. Folia de ofertas Navesa Renault na Praça Nova Suíça. Center Pisos tem ofertas imbatíveis e tá sorteando uma moto 0 km. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E BID Vitória Motors. O circuito eletrizante da BID começou com ofertas que são nota 1000 na avenida. BID King com taxa zero e bônus de até R$10.000 no seu seminovo. Estamos em Goiânia, na Avenida Deputado Abel Cecílio, pertinho do Shopping Flamboyant, e também na linda cidade de Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. BID Vitória Motors é do Brasil. William Barber, exagera não, Thiago. Mas, gente, é o fato. Ali, se ele fica com a perna presa, com uma entrada de carrinho, ele teria tido uma lesão muito séria, por isso que ele pulou. Sebastião José, não foi pênalti. Se fosse time da capital contra o interior, seria lance normal. Mas aí é o si, né, Sebastião? Se a minha mãe fosse homem, não seria minha mãe, seria meu pai, não se chamaria Cristiano, se chamaria Fábio. Gente, não tem si na vida, meu filho. Não tem si. E nós aqui da Band News, pelo menos nós aqui das Feras do Esporte, sobre o comando do Nivaldo Carvalho, a gente tenta ser 100% isento. A gente não olha a camisa, a gente olha o lance. A gente não olha o cidadão, a gente olha o fato. Então não tem esse negócio aqui de capital ou de interior. Foi pênalti? Foi. Não foi pênalti? Não foi. Vida que segue. Pra cima deles. Lindomar Alves Pereira. Thiago, mas se ele não pulasse, o cara acertaria ele. Aí sim seria pênalti. Como pulou, não foi nada. Lindomar, eu mostrei a imagem aqui do toque. Aí você pode discutir esse argumento do Nivaldo, que é inteligente. Mas por esse argumento aqui. Se teve intensidade para derrubá-lo. Agora, negar o toque, aí é brigar contra a imagem. E eu tenho muita dificuldade em conviver com gente que briga com imagem. Tenho muita dificuldade. Eu tenho ceracotones, 8 graus nesse olho aqui, ó. Inclusive, meu óculos tá chegando. Eu vi o toque. Imagina quem tem uma vista boa. Então vai no argumento aqui do Nivaldo, que é o bichinho esperto, por isso que é o melhor comentarista da história do rádio goiano. Vai no negócio da intensidade, que aí dá um debate. Agora, questionar aqui o toque, não tem questionamento. Não tem questão em cima disso. Teve o toque, a imagem é clara. Vicente de Paula, gol da Jataiense completamente impedido, ninguém fala nada. Depois a gente vai atrás do lance aqui, Vicente. Manda pra gente aí também que a gente debate. Enéas Costa, boa tarde, Thiago. Obrigado, amigo, pela audiência aí. Maestro Tim, vem pro debate, meu filho. 160 likes agora aqui no canal do YouTube. Volta a imagem na tela. Tim vai começar a sua opinião com a imagem na tela do canal do YouTube. Isso, olha, essa imagem é perfeita. Miguel chega atrasado. Gostei do Miguel, bom zagueiro, só que ele é lento. Esse lance é do Goiás? É da assessoria de imprensa do Goiás, por isso que a federação não tinha. É a imagem do Fernando Lima, do assessor de imprensa. Mas aí vocês não estão arrebentando com o árbitro? Ele não viu aí. Não, sim, tudo nem bem. O VAR? Não, sim, por isso que eu falei aqui, que foi o que o Coronel Mota me falou hoje pela manhã. Thiago, essa imagem que vocês estão falando do toque, aí ele dá a entender que pra ele também teve o toque, não falou de pênalti. Não falou de pênalti. Quem falou de pênalti foi outra fonte minha na federação. E eu fui inconveniente com você, que eu perguntei se foi o Pito. Eu não devia ter feito isso. Não, em tranquilo. Comunicação a gente não revela. Aqui é porque a gente não pode passar as outras imagens. A gente não pode passar as outras imagens. As imagens da TV. Essa daí é porque é da assessoria do Goiás. Mas enfim, pra você, Maestro Tim, foi pênalti, não foi pênalti, Goiás prejudicado, era um lance claro, indiscutível. O que você me fala da primeira grande polêmica do Goianão 2026, Maestro? Boa tarde pra você, meu querido. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço pra você, meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, meu amigo Jean Lopes, pro Lucas Lourenço, pro Pedro Eite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando. Pra mim, nessa imagem, na imagem da TBC de baixo, de cima, do alto, pra mim todos foram pênaltis. Porque pra mim o Miguel, ele dá o carrinho, primeiro ele toma ali uma finta do Jean Carlos, o Jean Carlos
chega primeiro, dá o tapa na bola, e aí o último recurso do Miguel foi dar o carrinho, e o carrinho dele, em momento algum, acerta a bola, só acerta a perna do jogador do Goiás, e essa situação de falar que o jogador pulou, isso é até do instinto do ser humano, ninguém vai tomar uma pancada e ficar parado, esperando a pancada, e aí o risco de ter uma lesão mais grave seria muito maior, então é natural que tenha esse salto, né, mas esse salto para mim foi mesmo assim, teve o contato, teve o chute do Miguel na perna, na canela do Jean Carlos ali, então para mim me chama atenção, e eu não entro nessa teoria da conspiração, que tudo tá contra o Goiás, não entro nisso, para mim foi um erro, e um erro mais grave do João Paulo Cunha, que estava no VAR, porque eu até falei isso aqui ontem, o Gabriel Queiroz, que era o árbitro de campo, ele tem só uma vez para ver durante no lance normal, então pode ser que ele estava num ângulo que não viu direito, que não conseguiu ver ali se teve o toque, se que realmente quem tocou na bola primeiro teria sido o Miguel ou não. Então o Gabriel Queiroz, eu não tiro a culpa dele, ele tem a culpa dele, mas para mim a culpa maior é do João Paulo Cunha, porque tem uma ferramenta que é extraordinária, que é o VAR, tem vários ângulos, caberia a ele chamar o árbitro de campo, ele rever, tem a questão de separa, põe no tempo normal, põe em câmera lenta, põe na imagem de cima, põe na imagem de baixo, olha vários ângulos ali, a questão do se houve o contato, se houve a intensidade, se foi para derrubar, se realmente não foi. Então para mim me chamou a atenção o João Paulo Cunha não ter chamado o Gabriel Queiroz para fazer essa revisão. Agora, desde ontem na transmissão, vi e revi várias vezes esse lance aí que foi disponibilizado pela assessoria de imprensa do Goiás. Para mim, Thiago, repito, em todos os ângulos, para mim foi pênalti, e eu ainda continuo com aquela que para mim foi o erro mais pesado que eu vi nesse campeonato goiano. Para mim teve erro naquela questão do clássico Vila Goiás na expulsão do William Maranhão, mas ali pelo menos o Wilton Pereira viu a falta, aí foi a interpretação do Wilton Pereira. Para ele a falta era pro amarelo. Na minha visão eu teria dado vermelho, mas aí eu não posso computar como um erro grave. E respeito todo mundo que acha diferente, que vê diferente, como o mestre viu, o nosso comandante viu diferente, acho que não teve a intensidade, como o próprio Kleber Ferreira também acho que não teve a intensidade nesse contato aí, a minha visão, e eu teria dado o pênalti sim. Agora falar que aí eu gostei da fala do Daniel Paulista, ele não computa um empate por um erro, pelo erro da arbitragem na visão dele. Realmente o Goiás fez um primeiro tempo extraordinário, poderia ter saído vencendo o jogo ali com o placar mais elástico, acabou que no final o craque empatou, mas a gente não pode também ficar só computando aí, seria uma grande oportunidade que o Goiás teria se tivesse sido marcado o pênalti para ampliar o placar, mas repito, para mim houve o pênalti sim. Quem vive do esporte sabe, né, gente? Atenção, desempenho depende da saúde de todo mundo. E é por isso que eu escolhi o Segmédico, um plano familiar maravilhoso com uma mensalidade fantástica. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame no WhatsApp do Segmédico, 629-8221-0068. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. A Camargo, teu distribuidor autorizado Carelli, com variedade de mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp 62-3272-6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 60 anos, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E Casa do Marceneiro. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro precisou, na Casa do Marceneiro tem. Paulo Henrique, Thiago, isso é reparação histórica. O Goiás foi muito beneficiado durante toda a sua história. Rainer Bessa, Vila, o maior da capital. Boa tarde a todos, belo debate. Obrigado, amigo. Marcos Alves Batista, vai chorar no canto da cama que é quente, não foi pênalti. Lucas Cruvinel, se pede tanto uma arbitragem igual da Europa, seremos sinceros, hein? Na Premier League, que é a maior referência hoje, um pênalti desse não seria marcado nunca. Fabinho também tá ligado com a gente, Baltazar Cassiano, para mim empate se deve à incompetência dos atacantes, não à arbitragem. Universo da fotografia, debate das feras, quando algum goiano subir para a Série A vai sofrer. O que o Remo sofreu contra o Atlético Mineiro, a arbitragem pesa para o eixo. Cara, eu não sou muito fã de ficar aqui reclamando de arbitragem em começo de campeonato, e eu não sou muito fã também do Remo por tudo que ele fez de mal pra gente ano passado com o Goiás. Também uma birrinha do Remo. Eu confesso aqui, eu sou verdadeiro com você, amigo ouvinte, mas ontem meteram a mão no Remo, viu? Meteram a mão no Remo. Se não fosse arbitragem, o Remo ontem teria conseguido conquistado a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Jogou muita bola. Ontem o Remo foi prejudicado, muito prejudicado pela arbitragem. Nós já passamos por isso, amigo. Te acostuma.
Time que não é do eixo, que é de regiões periféricas do Brasil, o povo mete a mão mesmo. Fizeram isso com o Goiás em 2023, já fizeram com o Atlético e vão fazer com o Remo. Isso infelizmente acontece, é uma coisa lamentável. Não é nem que os caras sejam vagabundos, não. É a questão da camisa, né? Às vezes o olho pisca de um jeito e não pisca de outro. É desse jeito. Atlético Mineiro? O pênalti pra mim não existiu. E também teve a questão dos acréscimos, comandante. Ele levantou a plaquinha. 8, né? Não, ele levantou a plaquinha assim, até o Atlético Mineiro empatar. Foi uma coisa ridícula. Pra mim foi um trem assim que teve uma influência direta. Último minuto. O gol foi. Último lance. Não, faltavam 20 segundos. Jogada pela direita, cruzamento, o Dudu empatou. Foi um erro da arbitragem claríssimo. Meteram a mão no Remo ontem. Eu fiquei chateado. Olha que eu não gosto muito do Remo. Eu sou papão em Belém, mas fiquei chateado. 1h29, cadê o Jean Lopes aqui na tela do canal do YouTube? Coloca esse menino lindo. Ô, menino lindo! Olha o nosso menino lindo. Isso é um garanhão, gente. Isso é garanhão da melhor espécie, nariz vermelho. Tá com vergonha. Putz, miau. Achou. Grande Jean Lopes, gente. Olha que barbinha maravilhosa. Ico que só o Satanás. Nossa, gente. Olha que... Não, brancaço, né? É um europeu, é um lord inglês. Rei Charles das feras do esporte. 185 likes. É bater 200 agora. Jean, foi pênalti, não foi pênalti? Põe imagem de novo pro Jean Lopes, que ele já é um pouquinho de idade, ele deve ter esquecido o lance. Olha lá, tira o GC. Isso, olha lá, ó. Teve o toque, não teve o toque, foi pênalti, não foi pênalti, Goiás prejudicado, não foi prejudicado. O que você me fala desse lance? O lance mais polêmico do Goianão 2026. Cadê você mais completo? Fala comigo, Jean Lopes. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes, aquele que é apaixonado no Pedrinho. Boa tarde, craque Tim, nosso maestro. Boa tarde, Nivaldo, nosso comandante. Boa tarde a você, querido ouvinte da Band News FM, é você, amigo das feras do esporte. Tiago, eu vou comentar parecido com o Tim, não precisa desse ângulo por trás para saber que foi pênalti. Eu estava assistindo o jogo e logo no lance, ao vivo, eu falei, é pênalti. Quando repetiu, eu não tive mais dúvidas, pênalti. E a televisão só mostrou o lance de frente, né? Não mostrou o lance por trás. Durante todo o jogo eu tive a convicção que foi pênalti. E essa imagem que você nos mostrou agora, por trás, eu só fui ver após a partida, alguém postou lá no nosso grupo. Agora, Thiago, veja bem, eu discordo de algumas falas suas no início do bloco, quando você fala que foi o único erro grave no atual Campeonato Goiano. Não, senhor. Tivemos outros erros gravíssimos, aquelas duas expulsões, melhor dizendo, dos jogadores da BK contra o Vila Nova na primeira rodada, mudou o curso total do Campeonato Goiano. Né? A Becate ficou atrás do Atlético por questões de cartões. E foram expulsões injustas. Nenhum daqueles dois jogadores mereciam serem expulsos. No jogo Goiás e Vila Nova, aquela falta do Maranhão era para ser expulsão sumária, aquilo foi uma agressão. Podia ter quebrado a perna do Lourenço. E o péssimo Hilton Pereira de Sampaio, como sempre, amarelou. Como sempre, pipocou. Né? Então... era outro erro gravíssimo, que mudou. Esse não mudou porque o Goiás acabou vencendo a partida. Mas dá a entender aos outros jogadores, vocês podem bater à vontade que eu não vou expulsar. Né? Naquele jogo Atlético e Vila, tinha que ter sido expulso o Léo Jacó, tinha que ter sido expulso o Igor Henrique, tinha que ter sido expulso o Thiago Pagnussá. Então eu pelo menos tenho a filosofia que a gente tem que combater o erro. A gente não pode ficar passando pano para erros. O árbitro de ontem pipocou não marcar o pênalti para o Goiás. E o Goiás tem direito de reclamar, sim. Quando o Vila Nova é prejudicado, e já foi, o Hugo vai e solta e berra no microfone e reclama. O Atis, então, nem se fala. Quando o Atlético perde prejudicado, e já foi também prejudicado, ele vai com todo direito ao microfone e reclama. Então por que só o Goiás não pode reclamar? O Goiás foi prejudicado em 2 jogos nesse campeonato goiano. Foi prejudicado contra o Vila Nova e foi prejudicado ontem e foi prejudicado na questão das datas também, né? O Paulo Rogério falou que foi dado a ele como primeiro colocado, como campeão simbólico do primeiro turno, o direito de escolher as datas. E deram para ele 2 opções, quarta e sábado ou quinta e domingo. Ele escolheu quarta e sábado. Depois apareceu a opção quinta e segunda-feira. Essa opção não foi dada ao Paulo Rogério, segundo ele, e eu acredito no que ele fala, não tem motivo de mentir. Então o Goiás está sendo prejudicado, sim, e tem todo o direito de reclamar. Se fosse o Vila Nova, teria direito de reclamar, se fosse o Atlético, teria direito de reclamar. O pênalti ontem não foi, a meu ver, um lance duvidoso, foi claro.
Você falou que pegou o bico da chuteira, não pegou o bico da chuteira, pegou o peito do pé. O zagueiro do Craque acertou com o peito do pé a canela do jogador do Goiás e fez pênalti. E além de tudo, ainda levantou a perna, obstruindo a passagem do Jean Carlos, que saltou, porque senão ele ia trombar com a perna do jogador. A perna do jogador do Craque ia bater na sua barriga ou no seu peito, aí tem que ver a questão da altura. Então, muito pênalti, o Goiás foi prejudicado, sim.